Amém. Aleluia. Para viver nesse mundo novo tem que ser a noiva de Cristo. Amém? Tem salvação comum, mas não vai morar dentro da cidade e nem vai ser rainha, né? Nem vai ser rainha ao lado do rei, não vai assentar no trono, né? Vai ser lavrador da terra. É um privilégio, mas eu prefiro pegar essa oportunidade que Deus deu de assentar no trono. Ficar com uma mensagem do dia, uma palavra da hora, e assim nós temos a roupagem e a preparação para chegar a essa posição. Amém? Que Deus abençoe cada um pelo esforço de estarmos na casa de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Nos criou para isso, nos salvou através da redenção pelo sangue vertido na rua de cruz, para nos fazer verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Amém? Graças a Deus. Antes que eu esqueça, nós vamos voltar a fazer culto de evangelismo em Santa Teresa. Vamos jogar a rede de novo para ver se pegamos peixe, né? Porque a gente tem que jogar a rede para o lado que tem algum cardume, né? E assim os discípulos pescaram quase a noite toda. Lá pelas 3 horas da madrugada apareceu Jesus e eles não tinham pegado nada. E eles disse: filhinhos, pegaram alguma coisa? Não pegamos nada. Ele disse assim: volta lá de novo no mar e joga a rede agora para o outro lado, né? E eles foram no mesmo lugar, mas jogaram para o outro lado e pegaram, encheu a rede de 100 e tantos peixes, quase se rompia a rede, né? E encheu o barco, que o barco quase ia a pique, né? Então, Jesus sabe onde está cada predestinado, cada alma, né? E teve aquela senhora que veio outro dia aqui, a irmã Maria, filho dela, e eles gostaram muito da igreja, né? Acharam o povo humilde, se veste corretamente, né? E então o testemunho impressionou, né? E eles moram ali em Santa Teresa e estão desejando que nós tenhamos culto lá para eles poderem ir e ouvir também a palavra e que nós possamos dar essa oportunidade para eles, né? Então, nós temos que ver um dia fazer o culto, né? Quem sabe seja no domingo mesmo, né? Uma vez por mês, pelo menos, ou 2, né? E se não vem os peixes na rede, nós deixamos de jogar para aquele lado, né? Mas que nós possamos fazer a nossa parte. O Evangelho é pregado para salvação e para juízo também, né? Quem aceitar é salvo, quem rejeitar vai no juízo enfrentar o juízo de Deus, porque não deu crédito à palavra de Deus. E nós não pregamos nesse intuito de condenar. Quem condena é Deus, porque Deus julga cada um pelas suas obras e pelas decisões que cada um toma em relação à palavra de Deus, né? Graças ao Senhor. Então nós vamos ler a palavra, vamos estudar a Bíblia um pouquinho outra vez. Nós vamos entrar um pouco, não é o livro de Apocalipse, mas em assuntos mais relacionados à terceira etapa, a abertura da palavra, e vamos falar de uma classe especial de crente nesta noite, um grupo de crentes que Deus tem chamado nesse tempo do fim. Nós vamos ler primeiramente Eclesiastes capítulo 3, aonde nós lemos outro dia a escritura, vamos ler outra vez, Eclesiastes capítulo 3, que diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Isso você pode ter certeza que há tempo para tudo, né? E aqui o pregador, o sábio Salomão, ele dá os exemplos e mostra como tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E se tiver alguma coisa que nós queremos fazer cumprir antes do tempo, nós vamos dar mal. Mas quando nós deixamos a coisa se cumprir no tempo de Deus, Deus ele opera, ele abre os caminhos, ele aplana os caminhos, ele dirige tudo. E assim nós, nesta palavra, nós podemos estar seguros. Deus não prometeu um caminho fácil para ninguém, mas ele prometeu: e eis que estarei convosco e mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Amém? Eclesiastes capítulo 3, verso 1 ao 15. Há tempo para todas as coisas, o título aqui está: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus.
tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazer bem na sua vida. Também que todo homem coma e beba e goze do bom, do bem e de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. E eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe se deve acrescentar e nada lhe se deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que já foi, o que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Pai Celestial, tua santa palavra foi lida e esta é tua eterna e infalível palavra. Palavras que foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Palavras que duram e perduram em nossos corações, ó Pai. E daqui nós possamos tirar uma lição para nossas vidas. E viemos à casa de Deus para aprender a ser um melhor cidadão, um melhor cristão, um melhor filho de Deus. E assim nós possamos aprender de Ti, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, dessa mensagem da hora, que é o caminho provido do Senhor para nós nesse dia. Ajuda-nos uma vez mais, Pai. Assim entregamos tudo diante do Senhor, tudo entregamos nas Tuas mãos, confiando, meu Pai, que o Senhor tem preparado o melhor para nós. E o melhor é a Tua palavra. Fira onde ferir, doa onde doer, mas ela permanece a verdade. Preferimos ser feridos aqui, ó Pai, do que perder o reino dos céus. Nós não somos cristãos que devemos e precisamos ser alisados para vir à igreja, mas nós queremos ouvir a verdade que nos liberta, a verdade que nos transforma, ó Deus, a verdade que nos alinha com a palavra, porque assim o Senhor disse que é preferível entrar no reino dos céus, faltando um olho, do que com 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. E assim que a palavra possa cortar de nossa vida tudo que atrapalha a nossa espiritualidade, tudo que atrapalha a nossa obediência à Tua palavra, Senhor. Trata com nossas almas nessa noite, Senhor. Assim entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos que o Senhor nos ajudará mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, mas você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. Glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse, capítulo 22.
versículo 6, versículo 7. Desligou aqui, ó. Apocalipse 22, versículo 6 e versículo 7. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que presto venho. Uma tradução diz, e eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras de profecia deste livro. Amém? Então, nós queremos ser bem-aventurados, porque nós queremos guardar a palavra de profecia desse livro. Eis que cedo venho, né? Ora vem, Senhor Jesus. Então nós estudamos aqui outro dia também, né, sobre o ministério da noiva. Nós queremos dar uma continuada sobre esse ministério da noiva. O avivamento da noiva, melhor dizendo, né? A terceira puxada na noiva, entra tudo no mesmo assunto. Mas nós precisamos saber quem é essa noiva. O que é a noiva de Cristo? Porque existe a igreja e a noiva. Você tem que entender isso. Existe a igreja e a noiva. E a noiva é tirada de dentro da igreja. Agora, a noiva de Cristo é aquela que é a escolhida. Porque um homem se casa, mas ele pode ter várias moças, mas ele vai escolher uma, né? Ele vai escolher uma que lhe agrada, que aquilo agradou o seu caráter, aquilo identificou-se com ele. Então, existe aquela que é a noiva eleita, a escolhida. Por isso que se diz a noiva, a eleita, a escolhida. Então, tem uma dessas igrejas, uma igreja que Jesus escolheu para ele como noiva. Amém? Amém? E a noiva é tirada de dentro da igreja. Agora, salvação, existem 5 grupos de salvação. Tem a salvação da noiva, salvação da virginécia, salvação dos judeus, salvação dos que fazem bem aos filhos de Deus e salvação dos judeus do Velho Testamento. Então, mas há um grupo privilegiado que esse se assentará no trono para reinar com ele. Esse é o grupo chamado de noiva. E esses, eles têm uma classe especial de fé, diz o irmão Branham. Tem uma fé especial, ela crê em toda a palavra. E a eles é dado uma revelação para crer na palavra. Não apenas na letra, está dizendo isso. Mas tem que discernir, ter entendimento, discernimento, revelação, para entender o que a palavra quis dizer. E essa noiva de Cristo, ela não tira e nem acrescenta da palavra. Porque há uma condenação para aqueles que tirarem, a condenação para aqueles que acrescentarem. Então nós não tiramos e nem acrescentamos. E essa noiva, a ela é prometido um profeta, na unção e virtude de Elias, que viria com uma mensagem para restaurar a sua fé de volta aos pais do dia de Pentecostes, Malaquias 4. Esse é o alarido para reunir a noiva, para ela ouvir a palavra, para receber fé de arrebatamento. E então, Mateus 17:11, né? Ele diz que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, porque essa noiva é vestida de toda a palavra. Amém. Ela crê em toda a palavra, não em partes da palavra. Lucas 17:30 diz que aonde estivesse o corpo, palavra, ali a noiva estaria reunida. Aonde estiver o corpo morto, o corpo fresco, porque eles são águias. Os eleitos, eles são águias. Comparado com águias, a águia não come carniça. A águia só come alimento fresco. Ela come a caça que ela caça no dia, né? Então nós comemos a palavra da hora, o alimento fresco, não um alimento denominacional, o horto. O Branham disse que o corvo, ele no princípio ele também era uma ave de rapina, que ele caçava. Mas com o passar do tempo ele virou um animal, um pássaro preguiçoso, que ele fica em cima de um poste, na beira de uma rodovia,
esperando um carro passar e atropelar um coelho para ele comer. Mas a águia não tem esse procedimento. A águia, ela vai atrás do seu alimento. Amém? Ela busca pela palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a noiva, ela vai em busca, ela come o livro aberto. O livro que foi aberto, foi pegado da mão do cordeiro e entregou-se ao sétimo anjo. Ele comeu o livro, né? E ele entrega o livro aberto para a noiva. Agora ela come o livro aberto, a palavra revelada. Amém? Amém. Então, e Apocalipse 10, verso 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando eles tocassem a sua trombeta, ao anjo da sétima era da igreja, a era da igreja de Laodiceia, ele viria com uma mensagem, mas haveria outra mudança de ministério, que seria Apocalipse 18, 4, e quando ele clama, sai dela, povo meu, sair dela quem? Sair de uma de suas doutrinas, que é a doutrina da Trindade, que une o povo denominacional. Este é o poste de amarre. Elas podem diferir em muitas coisas, mas elas estão amarradas no mesmo poste. Elas têm um princípio, porque elas estão ungidas pelo espírito de Ram, né? Aqueles três espíritos, espírito de Ram, que é o espírito da besta, do falso profeta, né? E ele só olha para trás, para o concílio de Niceia. E então, Apocalipse 8:4, então brada aquela voz, sai dela, povo meu, para que não seja participando dos seus pecados e não incorra nas suas pragas, né? Então, é chamada a noiva, depois que esse profeta mensageiro vem, e é cumprida as mudanças de ministério, o alarido, que é o chamado, para chamar as pessoas, porque sempre tem a voz do sinal. Quando Deus faz sinais, tem uma voz, porque Ele quer dizer algo. Então, o alarido chamou, os sinais atraiu a atenção das pessoas, mas Deus tinha algo que Ele queria dizer, que nunca foi dito durante o percorrer das eras. E isso estaria escondido nos 7 selos, nos 7 trovões, né? Ele queria dizer, e chegaria o tempo de cumprir que essas escrituras seriam reveladas, e esse seria o dia da voz do sétimo anjo, Apocalipse 10, 7, no dia do cumprimento de Apocalipse capítulo 10, quando o anjo forte desce do céu, com um arco celeste sobre a sua cabeça, né? E ele estava vestido de uma nuvem também, e era nesse dia que esse Apocalipse 10 se cumpriria. Então Deus indicou a sua palavra, Deus indicou o seu profeta, o seu mensageiro. Amém? Amém. Apenas uma pincelada para nós saber, entender aqui, da onde que essa noiva é chamada, por quem ela é chamada, quem é essa noiva e no que ela crê, né? Amém. Veja, eu esqueci ali, irmão Guedes, o livro de 7 selos na secretaria, no escritório, né? O livro de 7 selos. Então, nós sabemos que essa noiva, que ele teria uma noiva no tempo do fim. Na mensagem do sétimo selo, parágrafo 385, da mensagem do sétimo selo, o profeta mensageiro, ele diz assim, 385 da mensagem do sétimo selo, ele diz: agora, você notou, não é de se surpreender que as pessoas desses dias ainda vivam do remanescente de como foi na era dos reformadores, porque elas só enxergam da maneira eclesiástica de ver isso. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, porque Deus, ele trabalha em 3 e ele é perfeito em 7. Por isso que, para um cristão, a ele chegar à estatura de varão perfeito, ele tem que ter 3 coisas, passar por 3 coisas, né? Ele tem que subir 3 degraus da graça, né? Que é o arrependimento, né? Ele tem que se arrepender de seus pecados, ele tem que ser lavado pela lavagem da água, pela palavra, não a água do tanque do batismo ou do rio, porque esse não lava pecado. Porque Jeremias disse, ainda que te lave com salitre e amontoe sabão, o teu pecado continua diante de mim. Então não é água
não é sabão, nem que boa. Porque se essas coisas lavassem a boca das pessoas, tinha que pegar que boa e passar na língua das pessoas, para elas parar de falar palavra suja, palavrão, palavras imundas. Quando a Bíblia diz que até o que os ímpios falam é torpe nós contar o que eles fazem. E então, não é isso, é a palavra que limpa a nossa vida. Porque a palavra nos constrange e nós ficamos envergonhados. E eu, cristão, estou falando certas coisas. Então é pelo ouvir a palavra que constrange o nosso coração e o Espírito de Deus, com a palavra, vai fazendo essa limpeza, essa mudança. Então tem 3 etapas da graça: justificação, por você crer na palavra; santificação, que é uma etapa que você vai passar, que você ouvir a palavra, nós vamos largando os hábitos errados, e tem o batismo do Espírito Santo, que é um selo que você é de Deus. Amém. É como uma carta, você leva ao correio, e quando você coloca lá, e quando aquele funcionário coloca aquele selo, ninguém mais pode abrir, a não ser quando ela chegar no destino pelo proprietário. Amém. E assim também é quando um crente passa por essas 2 etapas, quando ele recebe a terceira, o selo de Deus, ele está selado para a vida eterna. Amém? Amém? E então, o profeta está dizendo aqui, mas que nesses dias as pessoas estavam querendo viver segundo o remanescente, como foi na era dos reformadores. Porque veja, durante as 7 eras existem 2 profetas. 2 profetas. Há 7 mensageiros, mas apenas 2 é profeta. Os outros são apenas reformadores. O que é um reformador? É alguém que pega algo que estragou e reforma de novo. É um reformador de um carro, é alguém que reforma uma casa. Ele reforma, arranca o reboco se precisar, faz um requadro de novo, passa outra pintura, passa outra massa corrida na parede, mas é a mesma casa. A mesma casa. Veja, então Paulo, ele foi um profeta para os gentios. Porque um profeta, a palavra de Deus vem a um profeta. E Paulo tinha tanta certeza do que ele pregou, era a palavra de Deus, a revelação de Deus, que na carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele disse: o que eu recebi do Senhor, isso eu vos ensinei. Amém. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele disse: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, e nem aprendi de homem algum, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Amém. Então, algo que ele recebeu de Deus, né? E então, nós vemos que ele trouxe uma palavra, uma mensagem. Todos os outros creram primeiro do que ele. Ele ainda era um fariseu. Ele ainda tinha um espírito assassino. Matava em nome da religião. Entrava nas sinagogas, pegava as irmãs pelo cabelo, saía arrastando porta fora, prendia na carrocinha e levava para a cadeia. Pegava os irmãos, batiam nele, batiam na cara deles e fazia eles blasfemar contra Deus. Porque ele não cria nesse Jesus. Mas teve um dia, quando ele pegou a carta do Sinédrio e ia para Damasco, prendeu um grupo de crentes, ele teve um encontro com a coluna de fogo. E a coluna de fogo derrubou ele daquele cavalo. E ele teve um encontro com Deus. E Jesus disse para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E então, daquele momento em diante, ele teve esse encontro com a palavra. Então ele recebeu de Deus. Mas ele era um homem estudioso, estudado na Bíblia, ele era um teólogo. Mas nós vemos que em Gálatas ele diz que tudo aquilo que ele tinha aprendido dos fariseus, ele considerou como esterco. E então, por isso, a noiva de Cristo nesse tempo do fim, tudo que nós aprendemos da denominação, nós consideramos como esterco. Eu falo esta palavra porque Paulo disse isso. Veja, Paulo disse isso. Porque esta mensagem não é uma mensagem completa, ela é completa. Agora veja, e nós temos uma tendência de olhar para trás, porque os discípulos também queriam fazer isso. Eles queriam ser cristãos, mas eles queriam guardar os ritos da lei mosaica. E então, eles tiveram o segundo concílio de Jerusalém. Então, Tiago e eles ali, os mais cabeças, tomaram a palavra e disse para eles o que é que tinha que fazer. Porque eles queriam obrigar os irmãos a circuncidar outra vez.
E Paulo vem e diz que a circuncisão agora não era mais no prepúcio da carne, mas era uma circuncisão feita no coração. E ele veio com uma mensagem para tirar aquele povo da lei, para introduzi-los na graça. E esta mensagem é uma mensagem que veio para nos tirar das tradições pentecostais e mundanas, para nos introduzir na genuína expiação. E a expiação, a verdadeira expiação para nós, é revelada nesse dia, quando os selos são abertos, quando a palavra é aberta para nós, quando vemos que o Cordeiro toma o livro, e ele estava sentado sobre o trono, pega o livro da redenção, e abre o livro da redenção. João chorava muito, mas depois ele se alegrou, porque teve um que foi digno de tomar o livro e abrir os seus 7 selos. E então todos os outros foram reformadores. Mas veja, houve 2 reformadores que se destacaram mais. Veja, porque aquela planta que foi plantada, a árvore noiva que foi plantada em Éfeso, os bichos de Joel, capítulo 2, foi comendo ela. A locusta, a oruga, o porgão, a lagarta, foi comendo aquela árvore. E chegou um tempo na Idade Média, na Era das Trevas, que a igreja de Cristo, a noiva, os eleitos, era uma pequena minoria. Mataram tantos cristãos, perseguiram, lançaram nas arenas, mataram em fogueiras, perseguiam, matavam o marido e deixavam as mulheres com filhos pequenos. Uma mulher, naquele tempo, trabalhava no quê? No que ia trabalhar uma mulher? E passavam fome, às vezes morriam de fome, às vezes para forçá-lo a voltar ao catolicismo. Veja, e a igreja foi perseguida, e quando ela estava quase morta, e então Deus levantou um reformador chamado Martinho Lutero, que foi o primeiro pontapé que Deus deu, através de Martinho Lutero, para restaurar esta árvore noiva. Veja, e então ele veio, a igreja católica vendia indulgência, vendia terrenos no céu, prometia para as pessoas, porque as pessoas não liam a Bíblia. Quem podia ler a Bíblia? Somente um que ia para o seminário, e ia para o seminário para estudar a Bíblia, e a Bíblia era acorrentada no altar da igreja. Ninguém mais das pessoas comuns poderia ter um livro, a Bíblia, em casa. Ninguém poderia ler, somente os sacerdotes, os monges, nos mosteiros. E os sacerdotes podiam ter uma Bíblia, para as pessoas não descobrirem a verdade. E dizia para as pessoas, a comunidade que levantar a igreja com a torre mais alta, tem mais favor no céu. E as pessoas, por aqui, trabalhar, para construir a igreja maior. Por isso vemos essas igrejas astronômicas, grandes monumentos na Europa, incrustadas de ouro, as paredes cravadas de ouro, e as pessoas trabalhavam para ter mais lugar no céu. E dizia para as pessoas, aquele que dá mais dinheiro, mais bens para a igreja, esse tem mais favor no céu. E as pessoas ignorantemente, e inventaram a doutrina do purgatório, e a excomunhão, que o sacerdote tinha o direito de excomungar uma pessoa, e as pessoas tinham medo da excomunhão, de ser excomungado. E eles chegavam nos reis, e faziam os reis abrir seus tesouros, para darem ouro para os cofres da igreja. E os reis ficaram com medo de ser excomungados. E a igreja fazia o que queria, porque eles tomou aquela posição, vicarivis filii Dei, vigare no lugar do Filho de Deus. E diz que o padre, o santo padre, o sumo pontífice da igreja, ele tinha esse poder, somente ele falava com Deus. E ele tinha esse poder de lançar uma alma no purgatório, e tinha o poder de tirar de lá também. E ele tinha o poder também de fazer mulheres que não eram mais virgem, se tornarem virgem outra vez. Olha a barbaridade. E então, tantas as atrocidades que praticaram espiritualmente e materialmente, fisicamente, tudo isso em nome da religião, e tudo isso, e as pessoas eram enganadas porque não podiam ler a Bíblia. E Martinho Lutero, preocupado com sua salvação, afligiam-se. E até que um dia ele foi em Roma para conhecer lá, ele foi lá para na igreja de São Pedro. Quando ele chegou lá, ele viu todo aquele comércio, vendendo indulgência, terreno no céu, prostituição, ele viu toda aquela barbaridade,
E ele ficou desgostoso com aquilo, porque ele pensava que aquilo era o lugar mais santo do mundo, que lá ele ia encontrar algo. E ele voltou de lá meio desgostoso. E ele começou a ler a Bíblia. E o Umbanda diz que certas escrituras estão na Bíblia Sagrada. E elas estão ali escondidas por tempos, centenas e centenas de anos. Até que um dia, quando Deus quer cumprir aquela escritura, ele acrescenta luz naquela escritura. E ele, Martinho Lutero, lendo a Bíblia, e ele leu na carta de Paulo aos Romanos, e ele leu lá que o justo viverá pela fé. Não através de indulgência, não através de penitência, subir escadarias de joelho, acender tantas velas para o santo tal, para o santo ciclano, para o beltrano. Não era isso. E então ele pôde entender que aquela hóstia, aquela bolacha redonda, que é um símbolo do Deus Sol, ele disse que a igreja dizia que o sacerdote tinha o poder de fazer uma oração e fazer aquilo se transformar no corpo literal de Cristo, que é a doutrina da transubstanciação. E ele disse, um dia, ele estava com aquela bandeja cheia de hóstia, aquela bolacha, e ele estava com aquilo na mão, mas ele já tinha lido nas escrituras, e ele pegou aquela bandeja e jogou ela no chão e disse: isso aqui é bolacha, isso aqui não é corpo de Cristo, coisa nenhuma, o justo viverá pela fé. Amém. E então ele começou uma reforma para tirar as pessoas do catolicismo. Só que aquela reforma, as pessoas saíram do catolicismo, eles saíram daquilo, mas não foi uma reforma completa. Mas Martinho Lutero deu início a essa reforma. Eles continuaram ainda batizando nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Os homens ainda fumavam tabaco, eles ainda iam para a taberna, mas eles saíram da igreja católica. Eles saíram de lá e deixaram de pagar indulgência, de crer em purgatório, de crer em certas coisas. Mas Deus não parou com a sua obra reformadora. Quando Martinho Lutero se foi, aquele povo muitos deixaram de crer, fizeram denominação. Deus levanta um homem na Inglaterra chamado John Wesley, que veio com a mensagem da santificação. Então ele começou com justificação com Lutero, justificação com Wesley. Deus estava restaurando esta árvore noiva. E então ele veio com o movimento da santificação, e ele e seu irmão, John Wesley e seu irmão, então eles fundaram o seminário, treinaram pregadores, enviaram pelo mundo todo para pregar a santificação, que o justo vivia pela fé. Mas ele leu também em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 4, eu creio que versículo 12, que seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquela escritura, Deus lançou luz naquela escritura para John Wesley. Então ele começou a pregar a santificação, que não bastava apenas sair do catolicismo, de guardar dia santo, dia disso, fazer novena, adorar a imagem, de essas coisas todas, mas ele disse que era preciso se santificar, deixar as coisas imorais, as tabernas, os tabacos e essas coisas mais, os tragos, os goles sociais e toda essa coisa mais, era preciso santificar para encontrar Deus. Era uma obra de santificação. Então a árvore ela estava agora sendo restaurada. Mas a árvore ela tem o processo, teria o tempo que ela teria que dar flores para produzir os frutos. E então, em 1909, Deus, nos Estados Unidos da América, então ele começou através de uma igreja ali que se tornou uma igreja pentecostal, de um pastor chamado William Seymour, na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Em 1909, desceu-se então ali o batismo do Espírito Santo, que era agora o florescer do Evangelho. Eles tinham saído do catolicismo, das novenas, das missas, da Santa Maria, rogai por nós, quando o sacerdote pegava um livro escrito em latim e lia aquele livro de costa para as pessoas e fazia aquela ladainha e e as pessoas nem estavam entendendo o que era, mas na hora que ele terminava a ladainha, conforme era, perdão por dizer ladainha, porque era uma ladainha, e quando ele terminava, dizia aquele lei, todo mundo falava amém. As pessoas diziam amém para nem o que elas estavam entendendo. E para começar, ele estava de costas virada para o povo.
estava chamando eles de ignorantes. Mas sabe qual era a desculpa que ele dava, que a igreja romana dava para ler, para falar com o sacerdote, com o povo descosta? É porque o povo era imundo, estava cheio de gente imunda na igreja, e só o sacerdote que era santo. Só o sacerdote era santo, ele era o santo. E ele lia a Bíblia, e ele falava com Deus, e o povo era imundo, e ele lia a Bíblia, ele lia os seus livros e as escrituras em latim para o povo. E o povo dizia amém. Amém. Então Deus queria tirar o seu povo daquilo ali, seus eleitos daquilo, e começou uma obra, a obra de restauração. E então veio esse movimento pentecostal, que foi o florescer, os dons carismáticos sendo restaurados outra vez. Mas aquela obra não estava completa. Teria que vir o sol da justiça, a chuva serôdia, para amadurecer a semente. Então Deus teria uma mensagem, que esta é a mensagem de um profeta, não reformador, mas um profeta restaurador, que viria restaurar a palavra de volta ao original, para preparar uma noiva para Cristo, como foi a noiva do dia de Pentecostes, né? Veja, e então ele diz que as pessoas nesse dia ainda vivam do remanescente, como foi na era dos reformadores, porque elas só enxergam da maneira eclesiástica de ver. Elas enxergam da maneira que os seminários têm ensinado. Essa foi a maneira de Deus em certa época, mas no momento que vivemos, isso já passou. Um tempo, Deus usou o seminário. Wesley fundou o seminário, treinou pregadores, enviou eles para o mundo. E houve um grande avivamento no mundo, o avivamento da santificação. O Mombrana está dizendo aqui, eu li na mensagem do sétimo selo, parágrafo 385, o profeta dizendo que isso foi um tempo, mas aquilo passou. Porque Deus não fica parado, Deus está sempre movendo. A nuvem ali, junto com o povo de Israel no deserto, ela parava num lugar. Parava-se a caravana, armava-se a tendas, mas quando a nuvem movesse, todos tinham que mover junto com ela. Caso contrário, eram tragados pela areia do deserto. Então, Deus moveu, mas o povo denominacional quiseram ficar com falar em línguas, que eles achavam que estava bom, com os gritos, com os dons carismáticos. Mas qual é melhor? Ter um presente ou ter o doador do presente? Qual é melhor? Ter um saco de laranja ou ter uma laranjeira que produz laranja? É muito melhor ter uma laranjeira. É melhor ter a planta. Veja, é melhor ter Deus do que ter somente os dons. Por isso esta mensagem é uma mensagem que veio nos trazer de volta ao original, nos trazer a Deus. Na mensagem, Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Deixa eu ler aqui na mensagem, para ficar como o profeta disse. Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Parágrafo 189. Quem é essa noiva de Cristo? Uma multidão? Nós pregamos para todos, mas nem todos poderão crer nessa palavra, nesse profeta. Nem todos poderão crer. Ele diz, não muitos em números, porém, que grupo poderoso que tem vida eterna. Disse, eles crerão através de uma tropa e saltarão sobre a parede. Sim, a tropa da morte não terá ninguém sujeito, ela correrá diretamente através dela. Saltarão sobre a parede entre o natural e o sobrenatural. E irá aos braços de Deus para essa grande eternidade. Amém? Amém? Te damos graça por isso, sabendo que o tempo está se aproximando à mão. Ó Deus, permita que nos examinemos nessa noite e conceda-o sabendo que essas grandes coisas estão simplesmente nos avisando do breve rapto da igreja ou da noiva. E se estamos carregados com pecado, com incredulidade, com preguiça, não faremos aquele rapto. O sabemos, Senhor,
Por isso suplicamos que tu nos incendeie com o Espírito Santo em nossos corações. Ó Deus, coloque nossas almas em fogo com tua bênção. Ajuda-nos a entender. Entender é crer. Veja, esse entender que o profeta diz é crer na palavra, né? Entender o que Deus está querendo dizer. Na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, parágrafo 51 da mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, o profeta mensageiro diz assim, falando que nós estávamos em Deus, no princípio estava com Deus, porque nós éramos gens de Deus. Lembrando, diz assim, antes que você nascesse, você já estava no gens de seu pai, você já estava ali, mas chegou um tempo que você veio à existência. E então nós viemos à existência aqui nesse mundo, nesse tempo, mas nós já estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo, porque nós somos sementes de Deus, porque a palavra falada é a semente original. Amém? E ele foi unicamente a manifestação dos atributos de Deus, porquanto ele era filho de Deus e qualquer filho é atributo de seu pai, tal como você estava no genes de seu pai, quando ele era um moço jovem. Estava nele, contudo ele não podia ter companheirismo contigo, porquanto não te conhecia. Porém, através do leito fundamental de uma mãe, fosse trazido à terra e te convertesse na imagem de teu pai, e então ele pôde ter companheirismo contigo. E assim eram vocês filhos e filhas de Deus. Amém. Antes mesmo que houvesse uma lua, ou uma estrela, ou alguma molécula, vocês eram filhos e filhas de Deus. Amém? Amém? Pois você é simplesmente a manifestação física dos atributos que estavam em Deus no princípio. Louvado seja Deus. Parágrafo 52. E portanto, tão seguro como teus genes tiveram que estar em teu pai antes do teu nascimento natural, teus genes são uma expressão dos atributos de seus pensamentos antes da fundação do mundo. Não há outra forma, diz o profeta. E agora notamos, então essa vida, estando em ti, a vida de Deus, estando em ti desde a fundação do mundo, agora vocês não podem misturar credo denominacional com a palavra. Amém? Vocês não podem misturar, porque elas são contrárias uma à outra. Isso é exatamente o que Satanás tratou de fazer com suas concepções intelectuais com Eva. Ele admitiu que Deus disse, porém ele disse, certamente não morrereis. Vem, eles creram nisso, e isso é o que o credo tem feito esta noite. A denominação tem separado as pessoas da palavra de Deus. Não disse Jesus, quando ele veio, vocês com suas tradições têm validado os mandamentos de Deus para as pessoas, e através de nossos credos têm desassociado de Deus, do companheirismo do Espírito Santo, para ungir a palavra de Deus que está desatada para esta geração. Também temos separado as pessoas por meio de denominação, não tendo elas oportunidade de ver isso. Agora, a cada geração ele acrescenta uma nova parte de seu livro. Tudo vai junto, tal como foi formado meu corpo. Me foi dito que começou na espinha, porém nem tudo foi espinha. Porque a primeira coisa que é formada em um bebê é a espinha dorsal. Né? O profeta diz, a primeira coisa foi a espinha, mas diz, nem tudo foi a espinha. Daquilo foram as costelas e os pulmões, e mãos e braços e pé, e assim sucessivamente, e continua até ser a pessoa que sou. Então é uma formação, né? E assim foi Deus manifesto no princípio, e finalmente ele apareceu como Jeová, Deus Pai. Então ele apareceu como Deus o Filho de Jesus Cristo, e agora ele tem estado aparecendo como Deus Espírito Santo, o mesmo Deus todo o tempo, 3 manifestações do mesmo Deus. Agora nisso encontramos cada geração. Deus tem distribuído sua palavra desde o princípio, tal como vem a evolução, tal como a primeira coisa que Deus provavelmente criou, digamos que ele primeiro criou a vida botânica, as algas, os protozoários, os germes. Ele foi criando da vida mais baixa até chegar à vida mais alta.
Então depois criou a vida animal, logo depois criou a vida humana, uma classe de evolução, levando para a maior. E assim tem sido Deus na igreja. Justificação sobre Lutero, isso é tirando fora sua noiva agora. Ele está criando sua noiva. Justificação sobre o Wesley, santificação sobre o Wesley, e assim sucessivamente vem vocês, a evolução do Espírito sendo dado mais e mais, porque o corpo está construindo, indo à cabeça, a qual é Cristo, o corpo de Cristo. E agora ela, como qualquer mulher, a noiva, a mulher na Bíblia representa a igreja, e tem uma mulher que representa a noiva de Cristo. Amém. E agora ela, como qualquer mulher, se está casada com Cristo, a palavra, ela não pode estar casada com uma igreja denominacional ao mesmo tempo, porque está sujeita a isto. Então veja, por que a noiva de Cristo não pode estar na denominação? Porque ela está casada com Cristo, a palavra, não com uma denominação. Ela não poderá viver com ambos esposos ao mesmo tempo, com o marido denominacional e com o marido palavra. Eles são contrários um ao outro. Um é enviado de Deus e o outro é feito pelo homem. E assim sendo, eles são contrários. E ele disse que toda palavra do homem seja mentira e a minha é verdadeira. Amém. Deus disse isso. Então, contrários são um ao outro. Como a lei foi com a graça, tal como fala Paulo aqui. Agora deixa eu explicar, porque o mundo denominacional explora tudo que é coisas na Bíblia, para o bem proveito deles. Quando você vem e mostra que Deus tem enviado um profeta, um homem, um mensageiro com uma mensagem para chamar a noiva de dentro dos sistemas, então o espírito religioso nas pessoas diz assim, Deus disse que toda palavra do homem é mentira e só a dele é verdadeira. Só que não é bem desse jeito que o versículo diz. Que seja, a Bíblia diz, que seja, não diz que todo homem é mentiroso. Que seja toda palavra do homem e a minha mentira e a minha verdadeira. Que seja. Agora veja. Aí quando você fala que Deus enviou um profeta, aí eles falam assim, o profeta disse isso, que tem que lavar os pés, que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele já cita isso. Mas Deus disse que seja a palavra do homem mentira, e a dele verdadeira. E ele falou aqui em Mateus 28, 19, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você, mas Pedro falou lá no dia de Pentecostes, batizar em nome de Jesus Cristo. Ele disse, não, eu não estou dizendo que Deus disse que seja a palavra do homem mentira, foi Pedro que falou. Mas foi Pedro ou o Espírito Santo que falou na boca de Pedro? Foi Pedro? Foi Paulo ou o Espírito Santo que falou na boca de Paulo, em Atos 19, para rebatizar todos aqueles que não tinham sido batizados da forma correta? O homem falou para não colocar roupa assim e tal, é uso e costume. Mas Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E nós queremos ter os bons costumes da Bíblia. Amém. Que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia e viva na santificação. O que é pudor? É quando as mulheres vestem uma roupa que não traceja as suas partes femininas, que causa cobiça nos olhos dos homens. Isso é vestir com pudor. Modéstia é uma roupa correta. Então Paulo disse isso, né? Que as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e com modéstia, com santificação. E a denominação diz assim, não, tudo que você fizer, faça para Deus. Para você ficar bonito para o seu marido. Para ficar bonito para o marido tem que pecar, então, fazer o que é pecado. Tem que fazer o que é pecado. Então essas são as interpretações denominacionais. Mas Deus tem uma noiva e ela se agrada e ela quer agradar o seu noivo. Amém. Por isso que essa noiva de Cristo, ela não quer agradar a denominação. Ela não quer agradar seu esposo denominacional. A noiva de Cristo, ela quis agradar a palavra. Por isso, quando você ouviu essa mensagem, quer que seja onde você estivesse,
você largou essa denominação, esse sistema, para vir para a palavra, para agradar o noivo palavra. Louvado seja Deus. E um deve estar morto para ter o outro. Então, para você, para nós sermos a noiva de Cristo, o outro marido tem que morrer. O mundo morreu para nós, a denominação morreu para nós. Nós somos casados com a palavra. Parágrafo 58 da mensagem União Invisível. Um tem que estar morto para ter o outro. E se ela trata de misturá-la, será chamada adúltera. Né? Por isso que o Umbanda chamou as denominações de filhas da prostituta. A Bíblia chama, Apocalipse 17, a Igreja Católica, a grande prostituta meretriz. Mas ela tem filhas. Quem as filhas? Aquelas que têm a mesma doutrina dela. Prostituíram a palavra de Deus. A Bíblia chama de Jezabel a rainha adúltera. Mas não é que Jezabel traía Acabe, o marido. Não era esse adultério. Era um adultério contra a palavra. Ela trouxe a religião lá da terra de seu pai, que ela era filha de um sacerdote sidônio, que matou o rei para tomar o trono do rei. E ela trouxe aquela idolatria lá dos sidônios, daquele país, e trouxe, misturou com a religião verdadeira em Israel. E ela edificou um templo e altares para Baal. E nos dias de Deus levantou Elias, o povo nem sabia mais quem era Deus verdadeiro. Era Deus que tirou eles da terra do Egito, ou era Baal? Eles tinham 400 profetas. E profetas verdadeiros, irmão Grana. Eram homens íntegros. Porque para ser um profeta em Israel, ele não tinha que ter uma vida, você não tinha um lugar para apontar o dedo para ele. Eles tinham que ser aprovados pelo povo. Eram homens íntegros. Mas todavia eles estavam debaixo dessa unção, dessa rainha que trouxe essa religião falsa e misturou com a religião hebreia. Era uma mistura, aquilo era uma denominação. Então Deus levantou Elias e mandou ele desafiar esses profetas de Baal, que era o verdadeiro quadro denominacional, eram homens que tinham poder. E mandou desafiar eles, olha, vamos fazer um desafio para mostrar quem é Deus aqui em Israel. E eles toparam na hora. Disse, então amanhã, assim, tal dia, nós vamos encontrar lá no Monte Carmelo, e nós vamos fazer o sacrifício. Vocês fazem um e eu vou fazer o meu. E o Deus que responder com fogo, então é o Deus verdadeiro. E o Umbanda disse que aqueles 400 profetas nunca aceitariam aquele sacrifício se eles não conseguissem também trazer fogo. Ele nunca teria aceitado aquele desafio se eles não conseguissem trazer fogo, porque eles traziam fogo e eles eram falsos profetas. E então, no dia determinado, foram lá, construir seus altares, construir o seu altar e começaram a invocar seu Deus. Elias falou assim, pode começar primeiro, faz de vocês primeiro. E eles já prontamente fizeram o seu sacrifício, seu altar preparado, e eles começaram a clamar a Baal, e deu 10 horas da manhã, Baal não respondia, deu 11 horas, Baal não respondia, e eles começaram a pegar lança de faca, começaram a pontear, e se pontear com faca, e um fez, um chefe daqueles profetas, fez um capacete assim, com um chifre, colocou na cabeça para trazer mais unção, e eles ali sapateavam, rodavam em volta, cantavam, batia pé, batia mão. E o Umbanda disse que naquele dia, Deus amarrou o demônio que trazia fogo no templo de Baal. Deus amarrou, porque era um demônio que trazia fogo para eles. Naquele dia, Deus amarrou aquele demônio. E eles, chegou meio-dia e Baal não respondia, e Elias bem sentadão lá na sombra assim, né, quem sabe cruzou a perna, e deitadão assim, né, colocar a mão assim, dizia assim, ó, grita mais alto, talvez ele foi numa viagem de pescaria. E eles gritavam, e Elias zombava deles, porque Deus mandou Elias fazer aquele desafio. E quando Deus manda, quando é o assim diz o Senhor, nós podemos ficar seguros como Elias. Elias tinha certeza do que ele estava fazendo, ele tinha o assim diz o Senhor. Por isso esta mensagem desse profeta é o assim diz o Senhor para a sua noiva. Por isso nós podemos estar seguros nesta mensagem. E quando
Deus deles não respondia, não teve jeito. O rei falou assim, e o rei estava lá torcendo para os profetas deles. O rei falou assim, então deixa Elias agora apresentar. Elias falou para os moços, falou assim, vamos ajuntar pedra, vamos reconstruir esse altar. Vamos reparar o altar outra vez. Restaurou o altar, mandou colocar lenha, o sacrifício, mandou fazer um rego em volta do altar, fez um rego, disse, enche de água, derrama água em cima dessa lenha e tudo. Disse, derrama água sobre essa lenha e molha essa lenha aí com água. E coloca água também em volta desse altar aí. E disse, agora eu vou orar a Deus. E se esse Deus, Israel, se esse Deus que eu orar agora responder, vocês servirão eles? O povo disse, nós vamos servir. E quando Elias começou a orar, ele orou, e Deus prontamente respondeu com fogo. E disse que o fogo desceu ali, queimou a lenha, queimou o sacrifício, e lambeu a água que estava naquele rego em volta do altar. E o povo então exclamou, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Em cima do céu, embaixo na terra, nenhum outro há semelhante a ele. E esse também é um tempo que Deus tem enviado um profeta na unção de Elias para restaurar a palavra, para mostrar quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus. Aleluia. Esta é a mensagem que veio para restaurar a palavra. E então, o povo já não sabia mais quem era o Deus verdadeiro, que tinha tirado eles do Egito. Então, Deus também, nesse tempo do fim, Deus só envia um profeta quando as coisas estão indo mal, quando o povo está desviado da palavra. E nesse tempo do fim, o povo está desviado da palavra. Cada um queria fazer como queria. Um não cria em cura divina, não cria em Marcos 16, que Marcos 16 não era uma parte inspirada da Bíblia. O outro não cria em batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, não cria em Atos dos Apóstolos, Atos 2:38. O outro só cria no Velho Testamento, o outro queria guardar sábado, o outro queria fazer de outro jeito, e cada um queria fazer do seu jeito. Deus enviou um profeta. Um clamor de Apocalipse 8:4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra das suas pragas. Sair para se congregar na original palavra de Deus, conforme aos Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Assim que não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então estamos edificados sobre a palavra, sobre o Novo e o Velho Testamento. Então Deus tem enviado um profeta para mostrar para nós o que é que Deus quer que nós obedeçamos à palavra. Ele não quer que nós façamos uma coisa que Ele exigiu de um povo lá no passado, há 3.000 anos atrás. Não. Naquele tempo Ele pediu para o povo guardar um dia literal do sábado, que é o descanso, como um descanso de Deus. Deus trabalhou seis dias e formou, criou tudo, e no 7º dia Deus descansou de suas obras. E Ele deu aquilo como um memorial para os judeus guardar um dia, o 7º dia. Mas a Bíblia diz que resta aí um descanso para o povo de Deus. Que descanso é esse? É regra sobre regra, e por outra língua, e por outro lado falará este povo. Dai descanso ao cansado, disse o profeta Isaías. E esse é o descanso, é ter o Espírito Santo. É quando nós descansamos de nossas obras. É quando você é santificado, você é justificado porque crê na palavra. Você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo que perdoa os pecados. E quando você é santificado por ouvir a palavra, então você recebe o batismo do Espírito Santo. Então você descansa das suas obras. O mundo não te tentará mais. A cobiça dos olhos não vai te arrastar mais. O pecado não vai te arrastar mais. O bar não vai te incomodar mais. O desejo da cachaça foi embora. Do cigarro também, você entrou num descanso. Você está repousando em Cristo. Esse é o descanso. Esse é o verdadeiro descanso. Porque quem trabalhava 6 dias e descansava no 7º, no outro dia ia trabalhar, estava cansado de novo. Mas esse é um descanso eterno que Deus tem nos colocado. O Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então deixa eu passar aqui os parágrafos da mensagem, senão a gente não vai muito aqui, né? Mas você pode ler, mensagem, a união invisível da noiva de Cristo.
né? Então, existem 3 etapas, né? Que é a justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E há 3 etapas também que acontecia quando Deus enviava um reformador. As pessoas ouviam a palavra, né? Que era semeada por Lutero. Os eleitos daquele dia captavam a palavra e obedeciam, né? Os eleitos captavam a palavra daquele dia e obedeciam, se alinhavam com a palavra. Mas quando aquele mensageiro morria, então um grupo se denominava, não acompanhava o mover de Deus. Fazia uma denominação, agora chamada de luteranos. Luteranos. Mas Deus já tinha dado um passo para frente, ele já estava na santificação. Ele já estava com outro mensageiro. Por quê? Porque Deus nunca apoiou a denominação, denominar-se. Veja. E então, Deus enviava outra mensagem, mas esse Mombrana diz que é um ciclo, que ele sempre se repete. Em cada era, Deus envia a mensagem, e quando o povo, o eleito capta, se alinha com aquela palavra, Deus tira, recolhe aquele mensageiro, então aqueles que ficaram com a palavra é selado, mas logo depois tem alguém que quer se denominar-se também, né? Aleluia. Veja, então na mensagem também, tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade, na mensagem tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade, parágrafo 302 e parágrafo 303, o profeta diz assim: e sempre exatamente no final da era da igreja, onde ele tem as coisas as questões eclesiásticas tão atrapalhadas, que Deus envia um mensageiro, e essa é a mensagem, a era da igreja. E então eles tomam a sua mensagem, porque eles somente vivem por pouco tempo, e Deus, então eles tomam a sua mensagem, em lugar de a levarem com o resto disso, eles fazem uma denominação, e então vêm e fazem outra denominação, outro mensageiro torna outro. E todos vocês viram o meu livro, estará tudo explanado nas 7 eras da igreja. Por isso você nunca entenderá o mundo denominacional se você não ler essas 7 eras da igreja. O que ele, como contou, pelo qual tomou uma posição como uma testemunha para Deus a ser julgada no dia do juízo por isto. Isso veio de Deus, não do meu pensamento, diz o Mombrana. Isso veio de Deus. Note aqui, eu pensava diferente disso se fosse ter meu próprio pensamento, como Mon Jack me disse acerca do anjo ali, como que esse Cristo era um corpo glorificado, mas não era, estava mostrando que a mensagem, estando certa, a suprema deidade, ele era Deus, né? A deidade. Então esse cabelo branco, essa cabeleira branca, provando que Cristo é a deidade, né? A deidade. E que a palavra estava certa. Então ele, como juiz, ele julgou aquilo que o Mombrana tinha pregado, e essa palavra está certa. Então ele apareceu com a cabeleira branca. Veja. A palavra sempre testifica a palavra. A palavra sempre testifica da palavra, né? A palavra sempre testifica da palavra. Na mensagem perseverante, eu tenho aqui a mensagem perseverante, mas ela tem uma outra capa também, com uma árvore, né, que é a mais nova da Voz de Deus. Essa aqui foi traduzida, impressa lá nos anos 90, mas é a mesma mensagem. Perseverante, parágrafo 83. O profeta mensageiro diz assim. Ele estava falando ali sobre a mulher cirofenícia, que ela queria, fora de tempo, ela queria uma bênção de Jesus. Sendo que naqueles dias ele foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque ele estava cumprindo os 3 anos e meio, a metade da última, da 70ª, das 70 semanas de Daniel. Então ela queria ser uma bênção, e ele disse assim: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. E ela disse também: os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E ele disse: não fui enviado a vocês, raça de cães, porque gentios quer dizer cães, né? E não me convém tirar o pão dos filhos e dá-lo a vocês. Não foi enviado a vocês. O seu reavivamento não é sua companhia, não será patrocinado isso. E eu não fui enviado a vocês, eu não me convém gastar o meu tempo com vocês, quando não passam de cães.
E por que desperdiçaria eu meu tempo com vocês? Jesus, dizendo que outra palavra ele dizia, né? Que decepção se tivesse sido uma mulher que não tivesse fé ouvir isso de Jesus. Que não tivesse decidida. Se a igreja pudesse tão somente ver isso. Mas mesmo assim ela ficou firme. Foi chamada de cachorrinha, que ela não era digna, que não era para ela aquela bênção, que aquilo era o pão para os filhos. Mas ela foi perseverante e ela ficou firme. E ela não era uma planta de estufa que tinha de ser mimada. Uma desses tipos que precisa ser toda pulverizada, você sabe, para os bichos ficarem longe dela. Uma planta boa e saudável não precisa ser pulverizada. Uma planta boa e saudável, o bicho não consegue prejudicá-la. Ela está cheia de saúde. Sabe por quê que tem que passar veneno nas lavouras hoje? Porque a semente não é mais original. Não é original, é tudo híbrido. No tempo que não era híbrido, quem morou na roça, sabe, num comercinho mais velho, Monésio, né? Monvando também, lembra? Que fazia uma roçada assim, queimava aquilo, saía aquela cinza, plantava feijão ou milho ali, não precisava nem limpar, que produzia e muito. Produzia muito. Mas quando veio a hibridização, produz mais, mas tem que passar veneno. E o homem sempre tenta copiar as coisas de Deus. Como ele hibridizou a semente ficou híbrida e não resistiu mais às pragas, então o homem quis criar o transgênico. Fez uma modificação genética nos genes da planta, para a planta ser resistível a certos tipos de praga. E esse também é o mesmo sistema que o diabo usa para o sistema nacional também. Que aqueles crentes que não via para a igreja, não paravam na igreja, não aguentavam muito tempo e tal mais, eles arrumaram um jeito de segurar eles na igreja. Porque se eles continuassem com aquela doutrina dura, eles iam um tempo, enquanto estava aquela alegria, tinha aceitado Jesus, via cura, via milagre, quando tinha recebido uma cura e se converteu, as pessoas ficavam na igreja. Mas quando vinham as lutas e as provas, elas iam se desviando e se indo embora. E aí o que eles fizeram? Eles hibridizaram. Eles começaram a modificar. Eles começaram a deixar as pessoas viver como quisessem, do jeito que quisessem, contanto que elas frequentassem a igreja. Contanto que frequentassem a igreja. Veja. E então, mas Deus, Ele tem uma semente original. Ele tem uma noiva palavra. Ele tem uma noiva que é gens dos seus gens. Amém? E então aquela mulher ficou firme, provando que ela era original. Não era daquele tipo de tapinha nas costas e ter que adular para frequentar a igreja e nos cultos. Parágrafo 85. E é uma boa fé em Deus e nascida de novo, uma fé realmente genuína do Espírito Santo, nada vai rejeitá-la. Não pode rejeitar. Ela é persistente. Ela segue a meta que Deus prometeu para ela. Não há nada que vá rejeitá-la. De qualquer jeito, ela segue. Sim, ela não era híbrida. E hoje tudo que temos é híbrido. Fala-se no milho híbrido, veja isso nos cartazes aqui. Não presta, diz o Mombrano. Está matando a gente. Daí ele fala da revista, né? Que as mulheres comendo as coisas híbridas, ele falava que ela ia deixar de ter filhos e tudo mais. Não parou, elas têm um, têm dois, mas no terceiro, olha, já está numa situação que, né? E quando as mulheres antigamente tinham 8, 10, algumas 12, algumas até 15 e tudo mais. E às vezes tudo parte normal. E o Mombrano diz, o que é que está fazendo elas ficarem assim? A comida, a hibridização. E ele diz, está destruindo a ponto de câncer se enraizar, tudo. O negócio, tudo está comido por bicho. Isso certamente derruba o científico quanto à evolução. Parágrafo 91. E assim também, um genuíno cristão que nasceu de novo sabe de onde ele veio. Se você veio do céu, você luta para voltar para o céu. Então você tem que saber de onde que você veio.
Se nós não viemos do inferno, para que nós vamos deixar a vida correr como corre e viver como um para cair lá de novo? Não. Se eu sei que eu vim do céu, eu tenho temor de Deus e eu vou lutar para voltar para o céu. Vou procurar fazer a vontade de Deus, para Ele fazer eu merecedor de herdar o reino dos céus. A sua origem não foi com João Wesley, Lutero ou alguma outra pessoa. Começou no dia de Pentecostes, quando o próprio Deus veio entre seu povo. E Ele é a palavra manifestada. Pode-se dizer-lhe a palavra e Ele diz amém. Amém. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. E aquela mulher não era desse tipo. Ela não era planta híbrida. Ela tinha se apoderado de alguma coisa. Não se precisava mimá-la, pulverizá-la e dizer: agora, querida, por favor, agora deixe-me implorar a você. Você deveria vir. Não, Senhor, ninguém. Tudo tentava impedi-la. Um cristão de verdade luta pela posição dele. Amém? Amém? Ele tem que se levantar sozinho. Ele, Deus, Ele luta cada polegada do terreno, de modo que não se tem de mimá-lo para ele servir a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. É claro que no momento de luta, de prova, nós podemos dizer uma palavra de encorajamento, mas todos têm que estar desejando vencer, né? Desejando vencer, e nós orando pelos outros, nós venceremos, né? Na mensagem, o Deus desta era maligna, já estou quase concluindo aqui. Na mensagem, o Deus desta era maligna, parágrafo 45 e 46, o profeta diz: o que é isto? O mundo em direção ao clímax. O que é clímax? É quando chega num ponto de ebulição, né? Como dizia aí os mundanos, assim, como é que é uma palavra que eles diziam? É tchan, não sei como é um trem aí que eles falam, né? Quando algo ficou assim, ficou o máximo, né? Mas esse mundo também, ele tem que chegar num clímax. Porque o espírito de ilegalidade, decadência moral, religião científica tem levado isto a coito de todo ave imunda e aborrecível, como diz a Bíblia. Vamos ler isso em Apocalipse 18, logo entramos nesse ponto. Nós temos Apocalipse 18, versículo 1 ao 5, e creio que tem isso anotado. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz. E agora, vocês que tiveram sonho, dizendo: caiu a grande Babilônia. Estou lendo Apocalipse 18, né? Versículo 1 a seguir. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda aborrecível. E o que é Babilônia? O que a Bíblia chama de Babilônia? Essa religião mundana. A grande Babilônia, mas ela tem filhas. Veja. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira. A igreja. Prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Quer dizer, adulteraram a palavra. E os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Que advertência! Aquilo lança a igreja exatamente de volta a Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E para a era de Laodiceia, a ilegalidade, bem religioso, mas ilegalmente. O mundo hoje é religioso. Você pega um católico romano, mas com medo de comer carne de porco na sexta-feira santa, de fazer isso e aquilo outro. É religioso, mas não tem decência. Vão na igreja de short as mulheres, os homens mundanos, depravados. Tudo uma depravação. E as denominações na mesma situação. Mas são religiosos. Tu, porque dizes sou rica e de nada tenho falta, não sabe que estás nua, miserável, cega e não sabes. Perfeitamente como a escritura desta era, não para a escritura da era de Daniel, não para daqueles no nome da era de Noé, mas nesta última era maligna. Por isso Deus enviou esta mensagem para nos tirar desta era maligna, né?
Na mensagem O Sinal, parágrafo 96, da mensagem O Sinal, o profeta diz assim: tem de ser, porque uma mulher e seu marido tornam-se um. Tornam-se um, diz o profeta, ele repete: uma mulher e seu marido tornam-se um. E também a noiva de Cristo torna-se um com Cristo. Amém? Amém? O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Por isso o profeta diz que o Espírito Santo, o profeta e a noiva fala a mesma coisa. Amém? Amém? Nós não diferimos do profeta. Onde ele pregou, nós pregamos. Onde ele batizou, do mesmo jeito nós batizamos. Onde ele lavou os pés, nós lavamos. Onde ele praticou a ceia, nós praticamos. Onde ele disse a palavra, nós dizemos também. O Espírito, o profeta e a noiva falam a mesma coisa. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Porque a noiva é a voz final para a era final. É Apocalipse capítulo 10, do versículo 8 ao 11. Importa que profetizes outra vez. Então a noiva, os ministros desta noiva, ele come a palavra, o livro palavra, e reprofetiza outra vez a palavra aberta para as pessoas. Recordem, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca do que Jesus começou a fazer e continua a fazer. Sua morte não o deteve, não, Senhor, ele voltou. Não uma terceira pessoa, mas a mesma pessoa voltou na forma de Espírito Santo. E para continuar a obra, e continua, disse o livro de Atos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Esse é o sinal, esse é o indicativo, porque a mensagem da hora é um sinal para as pessoas, irmão Brandice. A mensagem da hora é um sinal para as igrejas. A mensagem da hora é um sinal para este mundo. Por isso você que creu nesta mensagem, você é um bem-aventurado. Porque muitos queriam. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E muitos procurarão por ele e não encontrarão. Mas você é um privilegiado, uma privilegiada, que Deus te mostrou esse caminho. Nunca despreze essa oportunidade. Nunca rejeite isso. Lute como aquela mulher sirofenícia. Seja perseverante. Esteja decidido. Mesmo que a palavra te fira, você está disposto a alcançar o seu objetivo, o reino dos céus. Se você veio de Deus, você está desejando voltar para Deus. Porque tudo que não é de Deus irá queimar no lago de fogo. Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no ar. Creia, irmão, de todo o coração, creia no amanhã. O amanhã está nas mãos de Deus. Ele sabe o teu futuro, Ele sabe o amanhã. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, tudo mais Ele fará. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai celestial, te damos graça nesta hora em tua presença, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pela palavra, pela mensagem que tens enviado nesse último dia, através desse profeta mensageiro. O mundo chama de falso, porque eles não receberam o Espírito da verdade, para crer na verdade. Mas nós recebemos, Senhor, ainda que enfrentamos luta, enfrentamos oposição, para servir a Deus nesta verdade,
Pai, nós queremos, Senhor, nós queremos, meu Deus, ser perseverante, como aquela mulher sirofenícia. Tudo estava contra ela, até mesmo o Senhor a quem ela recorreu, disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, a esses gentios, a esses adoradores de ídolos. Ó Deus de misericórdia, mas ali havia uma fé genuína no coração daquela mulher eleita, daquela predestinada. Ela era predestinada para a vida eterna. Meu Deus de misericórdia, e essa semente palavra, Senhor, que foi plantada no coração de teus filhos, possam ser regadas, Senhor, com a palavra, regada com a leitura da palavra, regada com hinos verdadeiros, regados, Senhor, com ouvir a pregação da palavra. Ó Deus de misericórdia, ajuda-nos, ó Pai, a prosseguir cada dia nesta caminhada, Senhor, a lutar, Senhor, cada passo, Senhor, porque entendemos que viemos de Deus e voltaremos para Deus. Entendemos que somos gens de Sua palavra, e nós estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo, antes que houvesse uma molécula, antes que houvesse uma estrela, antes que houvesse o sol. Nós estávamos em Deus, mas fomos manifestados nesse dia, porque a palavra falada é a semente original, e a semente que foi plantada pelo mensageiro do entardecer. E nesse tempo do fim, ó Pai, aqui estão esses filhos e filhas de Deus que têm sido manifestados, ó Pai, porque creram nesta verdade, porque eram predestinados, porque seus nomes estavam no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E assim nós te agradecemos, ó Pai. Em meio a lutas e a provas, Senhor, nós queremos prosseguir, ó Pai. Dá-nos força uma vez mais, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se temos falhado. Se há alguma incredulidade, Senhor, em nosso coração, tira, meu Deus, para que a palavra, Senhor, tenha preeminência em nossa vida, Senhor. Tu restaura a nossa fé, Senhor, a nossa coragem, Senhor, nesta hora, para prosseguir lutando como um filho de Deus, como uma filha de Deus, como um filho de Abraão, que perseverou, que creu em Deus e considerava as coisas que não eram como se já fosse, e olhou para o invisível e alcançou a promessa, porque teve paciência e esperou no Senhor. Pai, ajuda minha irmã, ajuda meu irmão que luta, que persevera, Senhor, contra os problemas, que luta, Senhor, contra si mesmo, Pai. Meu Deus de misericórdia, venha nos capacitando, ó Pai, limpando-nos, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, transformando a nossa vida para sermos batizados com esse batismo do Espírito Santo e entrarmos, Senhor, rumo à eternidade, ó Pai, selados em Teu reino, debaixo desta promessa, caminhar cada dia pela fé, Senhor, e lutando para trazer mais almas ao Teu aprisco, Senhor. Que o Senhor coloque a palavra na boca de cada um dos Teus filhos, para testificar dessa verdade, desse Cristo verdadeiro, que vive e reina em nossos corações, que transforma vidas, que liberta o oprimido, que salva os pecadores. Ó Deus de misericórdia, assim nós entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. Sejamos uma igreja unidos pela palavra, perseverante, como disse o profeta. Não será um grande número, mas será um povo cheio do poder de Deus, revestido da verdade, revestido da couraça da justiça, vestidos da palavra, com uma fé genuína nessa palavra inabalável. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor recompense cada um de Teus filhos, ó Pai, e conceda a vitória, Senhor, e a resposta para cada oração, ó Deus, que nenhum espírito possa impedir de os filhos de Deus serem abençoados, receber sua vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós oramos, ó Pai, que o Senhor despeça o Teu povo em paz e guarda sobre o Teu manto de misericórdia e dê uma semana abençoada, Pai, e que o Senhor dê a resposta a cada oração, Senhor, e supra a necessidade de cada um. Assim nós oramos, rogamos a Tuas bênçãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje até que Ele venha. Que Deus abençoe a cada um.
Que aquilo que eu não dei conta de explicar, que o Espírito Santo possa explicar no teu coração. Que Deus abençoe.